Como superar a traição e evitar o divórcio. Sou Pablo Tufano, eu ajudo homens a serem perdoados pela traição, mulheres a superar a dor de ter sido traída e casais a blindarem-se contra novas traições e ter um relacionamento melhor do que antes. Para você superar a dor da traição, você tem que entender que essa é uma dor profunda. O que é uma dor profunda? Primeiro, o que é uma dor rasa? Eu esqueci de jogar o lixo fora, eu cometi um erro simples, me perdoa, prometo que eu não vou fazer mais, não vou mais deixar a toalha em cima da mesa, ou puxa, esqueci tal coisa, ou puxa, te magoei, eu fiz sem querer, tal coisa, falei uma coisa que eu não devia, me perdoa. São dores rasas. Quando a gente está falando de traição, é algo profundo, no fundo da alma, do inconsciente. Então, para isso, a gente precisa de técnicas mais elaboradas. Vou te contar duas histórias, tá? A primeira história, um homem que ele tinha traído, a mulher olhou o celular e descobriu a traição, e aí ela começou a fazer um monte de perguntas, né? Por que você me traiu? Quem ela era? O que ela tem que eu não tenho? Por que você fez isso? Você não me ama? Você não pensou em mim? E ele, começou a ficar afoito e respondia, não foi isso, veja bem, me desculpa, não vou fazer mais, tive até um soluço aqui lembrando a história. Não, me perdoa, não. E ela, não, e perguntava cada vez mais, e ele disse, não significou nada, e ela ficava com raiva, e saiu, foi embora, ficou com raiva, e aí daqui a pouco voltava, e fazia as mesmas perguntas. Por que você me traiu? Quem ela é? O que ela tem que eu não tenho? Você não pensou em mim? Você não me ama? Foi tudo uma mentira. E aí ele não sabia mais o que responder, mas ele respondia de novo, com muita paciência, né? Se passaram alguns dias, ela voltou e fez as mesmas perguntas. E ele, você já me perguntou isso, amor? Eu já tô te falando, eu já não sei mais o que responder. Por que você está me perguntando as mesmas coisas? E ela diz, porque agora eu quero ver se em algum momento você vai me falar a verdade. Mas eu tô te falando a verdade, mas eu não acredito numa palavra que você diz. E ele começou a desconversar. Ele começou a, vou enrolar, não vou conversar tanto, né? E aí ele pensou assim, se eu falar alguma coisa de errado, eu vou piorar a situação, então eu vou falar menos. E quando ele começou a falar menos, a mulher começou a pensar assim, não, você está me escondendo alguma coisa. Antes você me falava, agora você não me fala. E ela ficava com mais raiva ainda. E aí ele começou a entrar em desespero, porque eu não sei mais o que eu falo. Porque se eu falo algo, ela fica com raiva. Se eu não falo, ela fica com raiva. E aí ele levou ela para passear. Falou, não, vamos viajar. Aí ele levou no restaurante, deu chocolate, levou no passeio e tudo aquilo. E teve um dia perfeito. E aí, no meio daquele dia, ela falou assim, eu só acho engraçado. E ele, não, para tudo de novo. Não, por quê? Porque você me traiu, quem ela era, você não pensou em mim, não me ama. E ele começou a entrar em desespero, porque ele pensou, olha, eu não sei mais o que eu falo, o que eu não falo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, nada faz diferença, nada funciona. E aí que ele me encontrou, né? E nesse momento eu disse para ele, tu precisa entender que essas várias perguntas têm algo por trás. E o que é esse por trás? Ela está querendo saber a razão profunda de por que você me traiu. Por quê? Porque se tu não souber a razão profunda do porquê tu traiu, tu não tem garantia nenhuma que não vai repetir de novo. Então, é a mesma coisa, você tem um problema grande, você tem que saber a causa do problema. Se não sabe a causa do problema, você não tem como resolver. E a gente começou a investigar aquela causa profunda da traição. E ele viu que ele tinha um padrão de repetição do pai. O pai dele tinha traído. E ele levava ele para conhecer as amantes, tal, eram as tias, tal, a tia tratava ela bem. E aí ele levou para aquilo e ele começou a atrair todas as namoradas, né? Todas as mulheres da vida dele ele traiu e ele percebeu, nossa, é por isso. E aí ele fez, né? O pai dele já tinha morrido e ele fez um trabalho junto comigo para retirar aquele padrão
de traição, né? Então ele conversou com o pai dele, né, no exercício, né, onde ele dizia: pai, eu percebo agora eu vejo por que eu traí todas as mulheres. Porque eu estava te repetindo e eu te critiquei esse tempo todo. Me doeu muito ver que tu traiu a mãe. E quanto mais eu te criticava, mais eu fiz igualzinho a ti. Mas agora, pai, eu escolho fazer diferente. Eu escolho te amar sendo diferente. Não precisando mais errar os teus erros para ser leal a ti, para ser aceito por ti. Eu sei que tu me ama e eu sei que tu vai me amar ainda mais se eu respeitar a minha esposa. Naquele momento ele percebeu que algo profundo tinha mudado. E ela percebeu também, porque ele começou a ter atitudes diferentes, ele teve um tom de voz diferente, ele teve um olhar diferente. E os pensamentos dele todos mudaram a partir daquilo. E a partir disso, ela foi vendo: eu acho que agora, eu acho que tem uma chance dele não me trair mais. Porque ele está se esforçando. E ele mostrou realmente que tinha algo diferente ali. E aí, meu caro, tem um segundo ponto. Só saber a sua razão, né? E saber, olha, eu descobri a minha razão, eu traí por conta disso, eu não vou mais trair mais. Só isso é suficiente? Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Você que entende de carro. Se você esqueceu de botar o óleo no motor e fundiu o motor, você simplesmente dizer assim: olha, eu descobri a razão porque o carro fundiu, né, o motor, porque eu não botei óleo. Então eu prometo que a partir de agora eu sempre vou trocar o óleo na data certa, me comprometo. Só isso é suficiente? Não é. Você vai ter que resolver, você vai ter que consertar esse motor, meu caro. Você vai ter que levar para retífica. Nesse caso, o motor é a tua esposa, meu caro. É a tua esposa. É a mesma coisa você dizer assim: não vou trair mais. É o suficiente? Não é. Você tem que resolver. Então, por que eu conto primeiro sobre você olhar as suas razões profundas? Porque você olhando essa razão profunda, você descobre como cuidar das suas dores profundas. Para quê? Para cuidar da dor profunda dela, meu caro. Dela. A segunda história. Aí a mulher, uma outra história, né? O homem, ele tinha cuidado dessas questões. Ele estava gabaritando. E eu vejo isso tantas vezes, não faz ideia. Tantas vezes os homens, depois que traíram, eles viram outra pessoa. Eles começam a fazer tudo diferente. Assim, eu faço tudo pela minha família. Tudo que eu não fiz esses anos todos, eu vou fazer agora. Lógico que nem todos, tá? Tem muito homem que piora, mas a gente não está falando disso. Eu estou falando dos homens que realmente melhoram. E o que acontece? A mulher fica com aquela dor. E passam-se meses. E nesse caso, tinha acontecido justamente isso. A mulher via que ele tinha buscado ajuda, que ele tinha cuidado das questões dele, mas a dor dela não tinha mexido em nada. E ela disse no pior dia, ela disse assim: perdi totalmente a libido e eu acho que a gente nunca mais vai conseguir transar. Porque eu não consigo imaginar você tocando em mim. Quando você chega perto, eu imagino tu estando com a outra. Isso não sai da minha cabeça. Poxa, mas eu tô fazendo tudo, amor. Você já viu a quantidade de coisa que eu já fiz? Eu já emagreci, eu já saí do trabalho, que eu te traí com a mulher do trabalho, eu saí do trabalho, eu viajei, eu vendi apartamento, fiz tudo. Mas eu continuo lembrando daquela traição. E aí, meu caro, o que você faz? Você tem que aprender a cuidar da dor dela. E é isso que eu ensino nos meus processos terapêuticos. O que eu chamo de casal de cura. O que é um casal de cura? É quando um consegue cuidar das questões do outro com exercícios muito simples, exercícios de acolhimento, onde, nesse caso, ele acolheu ela para que ela percebesse a dor que ela tinha. E a dor que ela tinha era uma dor que não vinha da traição dele, vinha
da traição do pai dela, que também tinha traído a mãe, e ela jogava toda aquela raiva lá do pai, jogava em cima dele. E aí, meu caro, eu mostrei para ele como que ele podia ajudar ela a acolher essa dor. E aí ela foi lá, cuidou da criança dela, fez as pazes com o pai dela, que também já tinha falecido, fez as pazes com a mãe dela, que ela também julgava porque ela aceitou tudo aquilo. E aí nisso, quando ela conseguiu cuidar da dor dela, ela conseguiu olhar para ele e enxergar que ele tinha realmente mudado. E por que isso é importante, meu caro? Porque é o seguinte, enquanto ela está com essa dor lá atrás, é impossível acontecer o perdão da traição, mesmo que o homem tenha mudado 100%. É impossível. Por quê? Porque ela joga essa dor aqui, e ou seja, o homem ele começa a comprar uma dor que nem é dele. Ele assume uma culpa que não é dele, mas enfim, ele resolveu trair, veio de brinde a dor de todas as traições, tanto a traição do pai quanto a traição dos outros relacionamentos, toda a vida. Todos caem em cima dele. E aí ele precisa lidar com isso. Aí você pode perguntar assim, eu posso pagar para ela cuidar dessas dores contigo, Pablo? E eu vou te dizer, pode, só que tem 3 problemas nessa questão. Primeiro que pode ser que ela não queira, tá? Pode ser, é normal as mulheres dizer assim, não, eu não tenho problema nenhum, você me traiu, você que vai buscar ajuda. E aí, meu caro, quem vai ficar pagando essa conta eternamente, essa conta que não é só tua, é tu. A segunda, pode ser que ela procure um terapeuta que não sabe resolver essa questão, ou é um tratamento muito longo, que vai levar 10 anos, e aí você, por conta dessa incompetência profissional, você que vai pagar essa conta e talvez você até entre no processo de divórcio porque aquele profissional não deu conta. E as chances são que você não sabe avaliar um profissional bom ou mal, não é? E tem a terceira questão, que essa é a mais grave. Mesmo que você encontre um profissional bom, o problema é o seguinte, as principais brigas que definem o rumo das coisas, o que eu chamo de briga que define o rumo das coisas? É se vai ter divórcio ou se não vai. Vai ter separação, não vai, com quem vai estar os filhos, com quem não vai estar. Essas brigas, elas não acontecem de tarde, numa terça-feira. Elas acontecem na madrugada, na hora que não tem terapeuta nenhum. Nem os melhores terapeutas estão ali disponíveis para vocês. E, ou seja, ela vem com aquela raiva toda, e aí, dependendo do que você fala, ela vai jogar na tua cara todas aquelas dores. Então, meu caro, você não precisa, eu sempre digo, você não precisa ser médico, mas você tem que saber de pronto-socorros. Você não precisa ser terapeuta. Na verdade, as pessoas que eu atendo são empresários, são médicos, são advogados, são funcionários públicos que não são terapeutas, não querem ser e nunca fizeram um curso de desenvolvimento pessoal, muitas vezes nem entraram na terapia. O homem entrou na terapia só porque traiu, tentou fazer sozinho e não deu certo. Aí ele falou, não, sozinho não dá, desisto. Mas eu ensino que qualquer um pode saber cuidar minimamente das dores da outra pessoa. E o que acontece nesse caso? Quando o homem cuida das suas questões principais e quando ele ajuda a mulher a cuidar das questões dela, aí sim existe um espaço para ter o perdão da traição e não só o perdão da traição, né? A superação daquele mal da traição. Quando o homem dá condições de mostrar que ele não vai mais trair e quando a mulher consegue retirar aquela dor, quando ela se sente segura, do tipo, não, eu estou segura, eu posso tirar essa dor porque eu não vou ser machucada de novo. E isso é o processo mais bonito, é isso que eu conduzo os casais. É assim que eu faço para que eles tenham um relacionamento melhor do que era antes da traição, né? Algumas mulheres até chegam a dizer assim, olha, é lógico que eu não vou agradecer ter sido traída, mas é quase isso, porque a gente melhorou tanto que eu tenho que admitir que alguma coisa boa essa experiência trouxe e a gente está muito melhor. Todos aqueles elefantes brancos que a gente fingia que não via, agora a gente está vendo. Então é isso, se fez sentido para você,
tem o link aqui embaixo, fala comigo no Instagram e eu vou falar exatamente no teu caso, no caso de vocês, como que eu posso ajudar. Tá bom? Grande abraço e até mais.